Quarta-feira, 6 de maio de 2020. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Um abraço a você, torcedor, a você, torcedora, que se liga a partir desse instante aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do rondoniaovivo.com, que traz a partir desse instante o nosso esporte.com. Esporte.com é um programa de esporte levado ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras. E nesta quarta-feira eu tenho o prazer de trabalhar mais uma vez ao lado dele, o garoto dos olhos verdes, o jornalista Vanderlei Correia, já aparece por ali. Olá, meu caro Vanderlei, tudo bom, meu irmão? Boa noite, boa tarde, boa madrugada. Vamos começar por um bom dia, boa Bom tarde, boa dia. noite, boa madrugada. Tudo bem com você, Luiz Carlos Pereira? Tudo bem, meu caro Vanderlei. Sinceramente, eu fico contente de estar aqui ao seu lado, fico contente de estar com esses internautas, com esse pessoal que sempre está nos acompanhando aqui no site mais acessado, como eu gosto de falar no início da abertura. Mas estou meio borocochô, meu irmão. No íntimo, eu acho que nós brasileiros, ainda sofrendo com essa história desse coronavírus, eu vou dizer uma coisa: o negócio aqui em Rondônia. Vanderlei está em São Paulo, eu estou aqui em Rondônia, e o pico está lá em cima, Vanderlei. A coisa está feia. A gente veio falar de esportes, mas não deixa de trazer sempre o assunto principal, esse coronavírus, né, Vanderlei? Ô, Luiz Carlos Pereira, não tem como a gente não ficar chateado, você não baixar a guarda de vez em quando. Graças a Deus, não sei, acho que você não tem nenhum amigo, nenhum parente que passou por isso aí. Eu tive um caso na família, graças a Deus já tá tudo bem, mas eu fiquei sabendo de pessoas aí que perderam pai, que perderam avós, perderam filhos. Então, é uma situação que ninguém dá escape, e você, às vezes, você está olhando para uma situação ali, daqui a pouco pode ser com você. Isso mexe com o psicológico da gente, cara, não tem como. E olha que eu estou trabalhando, hein? Eu estou trabalhando mais agora do que em tempo normal, porque agora é tudo de casa, tudo home office, você fica fazendo muita conferência, muito call, muito não sei o quê. Então, minha rotina de manhã aqui, das 5h30 da manhã, já falando de trânsito, não tem trânsito, né? Agora tá um pouco trânsito em São Paulo, se bem que na semana passada o pessoal saiu pra rua. E depois o dia inteiro, cara, assim, trabalhando uma média de 12 horas por dia. Então tá puxado o negócio. Mas assim, mesmo assim, Luiz, naqueles momentos que você vai fazer uma refeição, que você para, que você começa a pensar um pouquinho, começa a bater dá um desespero na gente, assim. Você fala, caramba, o que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Vanderlei, Tem e gente na que não verdade, segura a onda, hein? Tem gente que não segura a onda, não infelizmente. segura, E na verdade, Vanderlei, ontem eu estava fazendo as contas. Nós estamos gravando esse programa agora no final de terça-feira, tá certo? E eu estava fazendo as contas nessa segunda e terça-feira. 48 dias já eu estou em casa, né? Você deve estar com menos, mas você sabe, você não é do grupo de risco, sai pouco, eu sei disso. Como disse, está trabalhando ainda mais com essa história do home office, né? E eu É. vou dizer uma coisa, mas já chegou muito próximo aqui da gente. Pra você ter uma ideia, o vice-presidente do Gêmeos, eu acho que você conhece, o Ednei. Sim, Ednei. claro. Dinei Ednei, Silva. rapaz, está entubado, meu irmão. Por isso é que eu te falei que eu estou meio borocochó, sabe? Eu estou citando aqui os nomes, até porque já é público e tal, e o filho dele até passou uma mensagem, mas isso foi, nós soubemos domingo, não, segunda-feira, né? Segunda-feira, e ontem, na terça-feira, já soubemos que a posição, ou seja, porque o mesmo entubado, o cara fica numa posição lá muito desconfortável, mas disse que ele já tá se recuperando. Então, hoje eu não soube mais notícia, mas ele é a esposa, rapaz, o pai do Vinícius, o que joga também no Gêmeos. Foi o Vinícius que passou essa mensagem no grupo de WhatsApp. Então, entubado, mesmo, o negócio é sério. E lá no Ceará, lá em Fortaleza, quero mandar um abraço aí para meus amigos lá do AFA, o grupo de amadores, atletas amadores de futebol. Não, é a Associação AFA de Futebol Amador. Amigos do Futebol Amador. Poxa, estou dizendo que eu estou meio maluco hoje. O nome dele, Neguinho Assis. Olha como é que a gente chama o garoto. Neguinho Assis está na minha faixa, tá entendendo? Na faixa de risco. E amigo de adolescência, sabe? Amigo de bater bola e tudo. É. E também teve no hospital, mas já está em casa. Esse já estou sabendo que está em casa. Então, aquela coisa que eu estou te falando. Então, quando começa a rondar
E você que teve um parente, um primo, né, que você acabou de falar, né? Começa a rondar ali perto de casa, aí o sujeito fica Você muda. meio. Você muda até a tua opinião a respeito do isolamento ou não. Você lembra que a gente estava falando esses dias? Você está falando, tem 40, pelo menos umas 4 semanas que a gente está falando, fazendo esses programas aqui, né? Gravados. Isso. Foi bem no início, né? Foi bem no início. Eu tinha ido para o Mato Grosso. Quando eu retornei do Mato Grosso, que a gente começou a fazer gravado, né? Eu ainda estava fazendo algumas gravações de lá. E meu primo já... Eu cheguei, tipo, numa sexta-feira, meu primo no sábado já foi, né? Internado aqui, foi para UTI. Putz, passou dias assim. A gente chegou... Assim, hoje... Mas sabe quando já começa a dar aquela queimação no estômago, assim, você já esperando uma notícia ruim a qualquer momento? Fazendo grupo de oração, assim, entre a família, aquela coisa. 44 anos, né? Parece que você me falou? 44 anos. 44. Então, quando chega nisso, aí você viu o povo falando, cara. Não, tem que sair, tem que voltar a trabalhar, todo mundo tem que sair pra rua. Eu falei, cara, você fala isso até no teu parente seu ou um conhecido envolvido nisso aí. Porque, olha... E agora a situação tá pior, porque a capacidade aqui chega a 95% da ocupação dos leitos aqui de UTI. Hoje eu li, hoje, final de terça-feira, eu li que o Brasil já pode ser considerado o epicentro, né, do mundo em termos tá entendendo? Já pode chegar numa situação até pior do que a Itália, tá entendendo? O negócio é sério. Até os Estados Unidos, o Brasil já está piorando. Mas olha, Vanderlei, aí quando a gente começa a falar isso, por exemplo, aqui em Rondônia, de ontem para hoje, ou de segunda para terça-feira, de 756 casos confirmados, né, infectados, passou para 861 nesta terça-feira. São 105 pessoas a mais. O professor tem uma ideia, os curados, até porque ontem eu vi um alto dirigente aí, um alto comandante, eu digo comandante porque é um general, que está lá no Ministério da Saúde, e ele diz, poxa, aí começa a esculhambar, começa a dar uma esculhambada com aquela, sabe, aquela famosa emissora, por que não fala assim, assim, assim? Aí alguém perguntou, mas tem que dar o número de mortes? Ele disse, sim, tem, mas tem que dar o número de curado? Tem. Aí dizia, mas ela está dando o número de curado, mas não sei como é a maneira que ele quer que diga isso. Eu digo o seguinte, brigar com a realidade, defender o indefensável. Não tem jeito, gente. É a verdade. E aí, Vanderlei, aqui de segunda para terça, 105 a mais de infectados. Os curados, de 154 passou do dia 1º até o dia 5, 154. E subiu para 156, ou seja, só 2 a mais curados. Então, eu quero que suba mais esse percentual de curados, tá certo? Aí sim, aí a curva vai se achatar, né? Mortes, infelizmente, de 18, no dia 1º, eu tinha até feito esse levantamento, 23, de segunda para 25, de segunda para terça, tinha 25 e subiu para 30, ou seja, mais 5 mortes aqui no nosso estado de Rondônia, meu caro Vanderlei. O negócio é sério. É difícil, Luiz, é difícil, isso impacta tudo. Isso impacta a economia, isso impacta entretenimento, isso impacta a arte. Você vê que atores aí se suicidando, músicos morrendo, gente com alto poder aquisitivo partindo também, porque é uma coisa que, assim, é muito forte, né? E não escolhe não, meu amigo. Ela vem e leva mesmo, e bate, enfim, vai complicando tudo isso, né? Agora, o Luiz, eu acho que a gente falou muito pouco sobre isso na segunda-feira, porque a gente estava aguardando o convidado, e, enfim, não apareceu, e hoje também não conseguiu, né? Mas a Federação de Rondônia, juntamente com os clubes aí, né? Acho que vale a pena o registro, a gente falar um pouco mais sobre isso aí. Sim. Que tomaram a decisão, aquilo que o Jorge Benjor já diz na música, né? Canja de galinha e prudência não faz mal a ninguém, né? Não faz, é verdade. Porque você tem um campeonato aí ficou 5 ou 6 equipes, eu não sei. 7. 7? Isso. Ninguém mais desistiu, então. Ninguém mais desistiu. Aquelas 4 mesmo. Hoje saiu, você foi bem lembrado, saiu no site oficial da federação a notícia, né, de que os 4 que já tinham desistido realmente entraram com documentação para não ter nenhum tipo de penalização, né? Tá certo? E nem vai ter rebaixamento, nem nada. Então, os 4 aqui pelo grupo A,
a equipe do Guajará e a equipe do Rondoniense. E lá pelo grupo B, a equipe do Guaporé e a equipe do Barcelona, tá certo? Então, ficaram 7 para novembro, se Deus quiser, essa bola rolar aqui no Campeonato Rondoniense. Mas um mês e meio aí termina o campeonato, né? Não tem jeito. Isso. E assim, o bom, acho que o que é de positivo nisso tudo? Porque aí o que acontece? Os clubes, aquilo que a gente vinha batendo nessa tecla aqui, inclusive até pegaram a nossa reportagem esse dia, o nosso vídeo, não citaram, não fizeram nada, enfim. Mas a fonte, né? Utilizaram para fazer uma crítica, né? Para fazer uma crítica aí, foi um portal aí do interior do estado. Aliás, tem grandes jornalistas do interior do estado aí, Vilhena, Cacoal, de Paraná, enfim, tem grandes pessoas aí, mas às vezes é bom dar o crédito, né? Porque você tem toda uma produção para se gerar e, eticamente falando, é muito bom. Mas o que acontece é o seguinte, os clubes que estavam mantendo esses atletas aí, agora eles não têm desculpa. Porque não tem por que eles ficar segurando esses atletas aí até outubro, estão quase 6 meses, né? Libera os caras agora e quando vai faltando um mês, em setembro, por aí, reconvoca esses caras de novo e faz alguma coisa, né? É o jeito. Você vai assumir uma responsabilidade de ficar com um pai de família no alojamento ali, arriscando a vida desse rapaz. Esse rapaz pega alguma coisa aí, meu Deus do céu, você tá vendo o jeito que tá aumentando esse número. Até 2 semanas atrás, tava todo mundo brincando, tinha que tava fazendo festa aí, festa do Corona, né, que eu ouvi falar aí. Corona Fest. Então, e agora, acho que para os clubes foi muito bom, a federação se resguardou e tira a responsabilidade dos clubes também, porque o clube fala, filho, é aqui, ó, o jogador, o atleta, é o seguinte, a gente vai ter que rescindir o teu contrato e a gente recontrata mais pra frente. Tem interesse? Se não tiver, recontrata de novo, né? E é isso, ponto. E porque pra você ter uma ideia, aqui em São Paulo, teve uma reunião virtual ontem da Federação Paulista de Futebol, com os 16 clubes, né, para discutir uma possível volta da competição. Eu já tinha até falado para vocês. A prefeitura endureceu essa semana, estava inclusive bloqueando as principais vias em São Paulo para fazer blitz educativa, orientando as pessoas para não sair de casa e tal, usar máscara e tal. A partir de quinta-feira, de amanhã, vai ser lei, tem que usar máscara. Para quem sair de casa tem que usar máscara. Saiu na rua, você tem que estar de máscara, senão você vai ser orientado e pode ser multado em R$200, se for uma pessoa que tiver um transeunte. Comércio que aceitar a pessoa sem máscara pode tomar uma multa de até R$200 mil. Ou seja, vai endurecer o cerco. E aí o que acontece? Teve uma reunião com os clubes, discutindo uma série de coisas. Só que o mais importante, não chegaram a um denominador ainda, que é a data de volta. Não tem data, cara. Não tem data porque não tem condições. Mas aí discutiram um protocolo de como vai ser essa volta gradativa. Então, por exemplo, os treinos... Todos vão fazer os exames, né? Vão fazer os testes ali, inclusive os familiares. Os atletas vão se alimentar em casa ou na sua residência. Não vai ter alojamento ali para eles se alimentarem ali no clube, tá? No CT de treinamento. Aí, quando definiu, beleza, vai ter o jogo. Então, treinou ali 15, 20 dias ali. Legal, vai voltar os jogos. 2 rodadas para finalizar a primeira fase, em que as 16 equipes são obrigadas a jogar aí, né? E depois vai ser no esquema de Copa do Mundo. Vai ter uma sede, cada equipe vai ter uma sede, vai ficar alojada num campo e só vai sair dali depois quando acabar o campeonato. Vai lá, joga, volta para aquela sede e fica lá. Volta e fica lá. Por exemplo, se for aqui em São Paulo, os clubes que têm sede aqui em São Paulo, tudo bem. O Santos deve arrumar alguma sede aqui também para ficar aqui em São Paulo. E as outras equipes, as 8 equipes que ficarem aí para a próxima fase do Campeonato Paulista. O que foi estendido, que a Federação Paulista flexibilizou aos clubes, é a possibilidade dos clubes que perderam atletas por conta de contrato, essas coisas tal, contrato que venceu, poderem contratar novos atletas, fazer inscrição de novos atletas aí. É o caso do São Bento, né? É o caso do Santo André, de outras equipes aí. Isso. Que é líder da competição. Ou seja, vou perder o time. Tudo bem, você pode inscrever novos atletas, né? Mas é isso, cara. Vamos tudo isso, Vanderlei, de portões fechados, né? Portões fechados. E aí, aí sobre a transmissão da partida aos jogos, reduzido o número aí, vou até pegar aqui para não falar nenhuma besteira, tá? Sobre a transmissão das partidas, vamos lá. Vamos lá, vamos falar certinho aqui então para vocês aqui, 48 horas do início dos treinamentos, delegações de clubes e grupos de árbitros são testados pela Covid.
Depois, delegações dos 16 clubes iniciam treinamento nos CTs para disputa. Aí depois, novos testes são aplicados em todas as delegações. Reinício da competição. Clubes se concentram, iniciam confinamento. Após as partidas, clubes e arbitragem retomam direto as concentrações. Até os árbitros ficarão concentrados, tá? Última rodada da primeira fase. Os 8 clubes serão eliminados, competição segue com apenas 8 clubes. Aí avança. Quarta de final. 4 clubes serão eliminados, mesmo esquema. Jogam e voltam para o confinamento. Semifinais. E depois as finais. Em cada intervalo, em cada jogo desse aqui, em cada intervalo de jogo, serão feitos os testes aí com os jogadores e comissão técnica e com todo mundo. Aí tem mais. Tem a outra parte ali, que é a questão de transmissão de jogos aqui. Isolamento, né? Retomando, falando a questão de a prevenção, a obrigatoriedade do uso de máscaras. Jogadores e comissão técnica e jogadores da reserva vão ter que jogar de máscara, Luiz Carlos Pereira. Não vai ser compartilhado mais garrafas, itens de limpeza, essas coisas tal. Sabe aquele negócio de ficar passando a garrafinha de um para o outro ali no campo? Não pode mais. Isso. Sanitização. Todos os ambientes devem ser periodicamente higienizados com produtos adequados e ventilação. Comunicação. O futebol deve ser utilizado como plataforma de conscientização e educação à população para isolamento e higiene. E o monitoramento, testes serão realizados periodicamente para acompanhamento do controle. Aí tem ali, fala também da questão da transmissão, número máximo de 170 pessoas, envolvendo arbitragem, gandula, pessoal de departamento médico, policiamento, imprensa. A imprensa vai ser limitada também. Eu acho que a prioridade vai ser para a TV, porque para transmissão, né, para ir retransmite para todo mundo, e a emissora de rádio talvez só com o narrador e talvez um comentarista lá em cima e o técnico. Então vai ser reduzido, vai ser uma coisa assim, esquema de Copa do Mundo mesmo, aquela coisa bem reduzida, bem... Não vai ter coletiva de imprensa, não vai ter uma série de coisas. São os protocolos aí que já foram aceitos pelos clubes, que eles toparam a fazer isso aí. O pior de tudo isso está dentro de campo. Imagina o jogador jogar de máscara. Quando fizer um gol, não vai poder comemorar. Só que tem um detalhe. Olha só, você que é um cara de regulamento, que gosta de ler os regulamentos aqui. Entra esse protocolo aqui, porque isso é uma coisa que está sendo feita na metade do campeonato. Isso não estava previsto antes do campeonato. Você não pode mudar o regulamento na metade do campeonato. Então ele não pode ter punição. Vai ter que ser uma coisa de conscientização dos atletas. Olha só que coisa, hein? Você não pode punir o cara se ele fizer um gol e sair comemorando. E tirar a máscara. Não pode. Mas assim, ele tem que estar consciente. Então, por isso que isso vai ser uma Sabe para quem que vai cair essas coisas? Para o coitado do homem de preto. Em algum momento ele vai errar, vai dar um cartão amarelo e vai ser aquela... Imagina, o cara vai lá, vai dar... agora não pode nem comemorar, não sei o quê. Cara, é isso. Ou é isso ou não é. Isso sem torcida, tá? Não, quando você falou aí máscara, eu pensei que era só para o pessoal que fica na reserva ali, mas os jogadores também de máscara, né? Também, os jogadores. Eu sei que já teve jogador que jogou com aquela máscara aqui no nariz, né? Para às vezes com o nariz quebrado e tal, mas agora com essa máscara próprio pro coronavírus, né? Contra o coronavírus. Essa máscara aí para evitar. Ó, o protocolo também aborda as operações de jogo, limitando em aproximadamente 170 pessoas. Varia de acordo com a importância do jogo. Nas finais, obviamente, vai ter mais. Gandula, pessoal de doping, de limpeza, imprensa, arbitragem, brigada de incêndio, profissionais de saúde, ambulância e segurança. Vanderlei, aí eu me lembrei agora, esse dia eu estava vendo uma reportagem, tá certo, ir numa cidade, rapaz, sabe como é que o cara fez uma máscara, Vanderlei? Tu fala essas coisas aí, dá vontade da gente... O cara fez uma máscara com uma garrafa PET, tá entendendo? Ele cortou a garrafa assim no meio, aí puxou. Imagina o bandeirinha, os auxiliares, ou o quarto árbitro, vão ter que olhar antes ali no vestiário, se não tem aquela máscara com aquele respiradorzinho aqui ao lado, não tem uma aberturazinha, se não é provavelmente de corte, de contato, tá certo? Até pra, né? Você lembra que o cara tinha aliança, não tirava aliança, mas botava um negócio por cima, né? Então, é um negócio meio que descartável, né? O cara vai jogar um pouquinho ali, daí a pouco tira, e enfim.
Porque, ó, eu vou falar um negócio para você. Eu gosto de correr e tal, até esses dias eu andei correndo e tentei correr de máscara. É muito ruim, cara. Você fica abafado, o ar não entra, vai te dando uma agonia, o negócio. Imagina no futebol que você tem que dar pique, aquela coisa. Vai ser um tal do cara tá no Marinho. Imagina o Marinho do Santos, que é um louco para correr assim, ele arrancando a máscara e saindo igual um louco com a boca aberta assim. Ou seja, e o pior de tudo Olha, e aceitaram, né? Paulo, Aceitaram. né? Hã? Sim, e aceitaram, né? Os clubes Não, mas assim, aceitaram. são protocolos. É claro que não vai ser ipsis literis na risca, Certo, alguma coisa deve certo. ter uma flexibilidade e tal. Mas assim, o risco existe, mesmo com tudo isso, existe o risco, porque você tem contato. Imagina no escanteio. Você vai subir, você tá suado lá, o atacante e o zagueiro, no calor danado, você sobe, pá, cai junto, aquela coisa tal. Não, se tiver transmitir, vai transmitir ali, né? Mas tem Aqui, que tentar Vanderlei, diminuir. Tem que tentar é, diminuir de alguma forma. claro, aqui por que que deu também o 100%, né, o 100% de volta só em novembro, a unanimidade, né? Aqui deu também por isso, porque o doutor Servino foi muito claro, ele que faz parte da CBF em termos de medicina esportiva, tá certo? Doutor Servino. E aí ele falou a mesma coisa dessa cartilha. Aí os caras, não, eu vi o presidente do Paraná deu uma declaração de que seria em torno de 7 mil a mais, 7 mil reais aqui, para começar os testes rápidos, essas coisas todas. Por isso que eles deixaram para novembro. Então, uma Mas coisa. assim, mesmo em novembro, a menos que até lá, hoje o presidente dos Estados Unidos falou aí que até o final do ano tem uma vacina. Enquanto não tiver uma É, vacina, você tem que se prevenir, não tem jeito. E até lá, meu, eu acho que todo mundo já vai pegar esse negócio aí, infelizmente, viu? Porque olha, o jeito que tá indo rápido é complicado. Mas assim, é, com tudo isso, com esse protocolo aqui que estão falando, no Rio de Janeiro, tá voltando aos treinos, cara. mas no Rio de Janeiro queria parece para Brasília, né? A sede, né? Então, Já tem uma MP lá que é impedindo de que é, aconteça isso em outro estado, né? A mas eles decisão. querem forçar, isso aí é uma questão, a gente já falou sobre isso aqui esses dias. Isso é uma pressão política, é uma pressão governamental, porque o foco tá muito na política, né? Então, o neguinho não pode espirrar ali que tá todo mundo vendo, tá todo mundo acompanhando, aquela coisa e tal. O brasileiro tá realmente se importando com quem, às vezes até se importando demais exageradamente, né? É, Perdendo um pouco do equilíbrio. extrapolando, né? Extrapolando, né, no direito de ir e vir, de uma série de Isso, coisas, no direito de você isso. se expressar, de pensar e tal. Bom, mas enfim, os exemplos também não vêm lá de cima, né? São totalmente contrários. Mas o que acontece é o seguinte: com tudo isso, ainda tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, os clubes já começaram a treinar, cara. Isso. Só que o Renato está no Rio, continua no Rio, né? Porque é grupo de risco, cara. Isso, É grupo isso, de isso. risco. Então, Problema de coração, né? assim, eu sou muito a favor da vida, cara. E tem muito cuidado. Eu acho que isso aí. Vou falar um negócio para você. Se tiver jogo, vai ter aglomeração de gente. Mesmo que não seja em estádio, vai ser em boteco, vai ser na casa de um para fazer churrasco. Na beira do estádio, fora do estádio. Não tem jeito, cara. É melhor segurar. Segura É, mais um pouco. Já tá. isso. Dá um jeito aí de ajudar os clubes e de, sei lá, fazer alguma coisa, porque não tá fácil, viu? Não tá fácil. Isso. Vou ler aqui umas rapidinhas, tá certo? Ainda por Vamos lá. aqui, com relação ao futebol rondoniense, rolou aqui um papo agora à tarde, na terça-feira, à noitinha, princípio da tarde, da noite, é de que o União Cacoalense já acertou com o atacante Jobson, que foi do Botafogo, Jobson que é paraense, né? Paysandu. Estava disputando, agora está disputando nem pelo Paysandu, um time do interior lá do Pará, tá certo? E o Jobs, que a gente sabe que tem uma ficha não muito legal. E aí o Jabá do Plantão Esportivo, lá de Arequipa, já publicou isso no site dele. Eu, sinceramente, eu acho que é loucura. Mas é o pessoal lá do União Cacoalense que, inclusive, diz que já está acertado. Outra situação aqui que se falou, sim, o restante já liberou, todo mundo tá liberado, e aí estão pensando só na volta também com relação a sub-20, tá certo? Mas isso são coisas para a gente discutir ainda sexta-feira, ver se tem alguma novidade com relação ao sub-20, ao campeonato de base, tá bom, meu irmão?
Pô, o Jobson... Fala. Não, pode falar. Não, você ia falar do Jobson. Sim, o Jobson, assim, é um jogador que, putz, eu sou sempre, acho que você não pode desistir nunca de uma pessoa, né, do atleta principalmente, e se o esporte consegue reintegrar esse cara à sociedade, consegue tudo isso e tal, obviamente que isso é benéfico, né, para todo mundo, e é um exemplo de superação e tal. Agora, tem que ver o seguinte, como que tá a situação do rapaz? Ele tava preso, né? Aí saiu, beleza, mas tá treinando, como que tá? Como que é a situação? Porque, assim, às vezes o clube pensa que trazendo um cara desse, o marketing e tal, mas às vezes o marketing é negativo. Não é as tentativas, claro que são situações diferentes, resguardadas as devidas proporções, tá? O goleiro Bruno, que tentaram levar ele para jogar não sei aonde, em Minas Gerais. Guajará aqui, também no Guajará. Então, aqui. Os clubes perdiam os patrocinadores. Quem que vai atrelar o nome da sua empresa, uma coisa, é um clube que coloca um cara daquilo lá, né? Na situação do Bruno, né? O Jobson, quer queira ou não, não sei se esse marketing ele é positivo ou ele é negativo. Precisa avaliar muito bem para ver o que acontece. Mas cara, tem tanta gente que você pode trazer aí, jogadores que estão em final de carreira aí, se fizer um contrato certinho aí, um cara que é exemplo. Nossa, tem tantos aí, rapaz, mas sei lá, né? Cada cabeça é uma sentença. Não sei como que ele está tecnicamente, se ele está jogando ou não, como que ele está. Você falou que estava jogando no interior do Pará, né? Então deve estar em forma. Em forma mas não pode acontecer. Às vezes aconteceu que o técnico do Guajará estava falando aquele dia lá, que trouxe um fulano. Ele mesmo falou aqui, né? Trouxe um zagueiro que jogou com ele. Se perdeu lá. O cara despirocou de noite lá e saiu levando uma rempa com ele lá e aí desandou o time, né, cara? Então pode ser uma ovelha negra no meio disso tudo. Não, o Jabá, estou citando o nome do Jabá, né? Porque a notícia saiu no site dele. Ele disse que agora ele é de igreja, é evangélico, tá certo? Mas que não tem mais, tá fazendo mais aquela loucura. Eu não sei. Olha, Vanderlei, vamos ficar por aqui, meu irmão? Vamos embora. Já estamos 27, 28 minutos, tá certo? Né? O assunto ainda é maior, é com relação a esse vírus que não quer sair, não quer passar aqui no Brasil de jeito nenhum, tá certo? Mas eu acredito que agora o pico vai ser para baixo e vai ter esse achatamento e logo, logo nós poderemos ter bola rolando, eu digo logo, logo, lá para o final do ano, tá certo? Porque eu não acredito em coisa tão rápida, não. Eu tinha outro assunto, Vanderlei, mas eu não, na verdade, eu acho que eu me perdi aqui nos assuntos. Mas eu acho que ficou legal. Nós estamos falando aqui de Porto Velho, Rondônia, aqui no nosso esporte.com. E sexta-feira a gente de volta. E aí eu vou ver se eu consigo trazer o meu convidado, porque a gente está se enrolando chegar até ficar aqui na telinha, né? Até eu me enrolei hoje um pouquinho, André. Tá bom? Não, mas não tem problema. Você quer ver um negócio interessante que a gente pode falar na sexta-feira? Acho que até uma pauta vai dar uma aprofundada aí. Na proposta daquele deputado do DEM, lá, acho que é do Mato Grosso, se eu não me engano, da Bahia, para mudança nos contratos dos jogadores, essas coisas, que está gerando uma polêmica danada. Os jogadores aí agora estão se posicionando, que eles não foram consultados, estão mudando os regulamentos aí, enfim. Então, vamos dar uma estudada sobre isso aqui. Se quiser convidar, porque que uma sugestão, convida aí o Dr. Milton Moraes. Não, eu tenho um advogado que é craque em leis trabalhistas também. Ele é do TJD do Rio de Janeiro. Ele veio aqui para o Rondoniense e já vai até ser pai por aqui. Eu vou convidar. Doutor, gente fina, rapaz. Leonardo Antunes, Léo Antunes, torcedor do Fluminense. Você já sabe que tem afinco, né, comigo, né? Um abraço, doutor. Olha, posso convidar então, né? Ele é craque nessa parte da lei de arena, direito de arena, direito de imagem, tá certo? Direito, olha aí, tá dentro desse assunto. Muito bem lembrado, Vanderlei. Vanderlei, um abraço, meu irmão. Você encerra aí, até porque você que grava aí. O Neguinho Assis, o Ednei, esse pessoal, os amigos da gente, que estão aí nessa situação, logo, logo de volta, se Deus quiser, ao nosso meio. Tá bom, Vanderlei? Abraço, Luiz Carlos Pereira. Força aí, Ednei, a sua família, Evaldo, todo mundo aí, que você se recupere o quanto antes. O seu amigo Neguinho Assis aí também. Forte abraço.